Fala pessoal do canal, como é que vocês estão? Tudo bem? A paz de Jesus Cristo para toda a humanidade. E vamos dar continuidade aqui à nossa aula sobre confissão. Como nós costumeiramente fazemos sempre um resumo dos demais vídeos. Então, o primeiro vídeo que a gente fez foi sobre ouvir, nós devemos ouvir e entender a palavra de Deus. No segundo vídeo, nós falamos sobre ter fé. Depois que nós ouvimos a palavra de Deus e nós acreditamos na palavra de Deus, nosso coração começa a transbordar em fé. A fé começa a florescer no nosso coração. E quando nós aprendemos cada vez mais da palavra de Deus e entendemos que nós somos pecadores, somos infiéis, nós devemos, como foi no terceiro vídeo, nos arrepender dos nossos pecados. No vídeo anterior nós falamos um pouco sobre confissão. A confissão foi em duas partes. A confissão deve ser feita em duas partes. A primeira é nós confessarmos que somos pecadores, somos infiéis a Deus e que precisamos de um Salvador para nossas vidas, para que a gente possa se reconciliar diante de Deus. E agora nós vamos para a segunda parte do vídeo de confessar. O que nós devemos confessar também? A gente vai aprofundar um pouco agora. Vamos aqui abrir as nossas Bíblias em Mateus, capítulo 10. Evangelho de Jesus Cristo, livro de Mateus. Mateus, capítulo 10. Versículos 32 e 33. Que diz: Pois, quem me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Então, quando a gente confessa e reconhece o nosso pecado diante de Deus, reconhece que nós precisamos de um Salvador, nós devemos agora confessar Jesus Cristo, Yehoshua HaMashiach, o Verbo de Deus, o Criador, o Todo-Poderoso, o Filho de Deus, o Pai Eterno, o maravilhoso Conselheiro, o Príncipe da Paz. Confessar Ele. Confessar Ele não só como Salvador, mas também, principalmente, como Senhor de nossas vidas. Confessar. Pois quem confessar o nome de Jesus será salvo. Quem não confessar o nome de Jesus será condenado, como diz na palavra dele. Então, a diferença da igreja verdadeira para as facções evangélicas é que as facções evangélicas pegam apenas algumas partes das Escrituras e fazem disso uma doutrina. Agora, quando a palavra de Deus fala sobre salvação, a igreja verdadeira do Senhor faz o quê? Pega todas as passagens referentes à salvação e começa a colocar em prática. Obviamente, porque tem denominações que não acreditam no batismo, tem denominações que simplesmente, se você fizer boas obras, você está salvo. Mas a palavra de Deus, ela é clara, que devemos fazer todas as coisas que estão prescritas na palavra de Deus, quando se refere à salvação. Lógico, isso se refere também a todas as demais coisas, mas aqui o foco dos nossos estudos aqui é a salvação da nossa alma. Então nós devemos pegar todos os versículos referentes à salvação no Novo Testamento, para que a gente consiga juntar todo esse quebra-cabeça e para que a gente consiga também colocar tudo isso em prática. Então, devemos confessar Jesus, confessar o Filho de Deus, para que a gente possa ter a salvação da nossa alma. Confessar é através da nossa boca. Vamos abrir aqui em Romanos 10. Carta de Paulo aos Romanos.
capítulo 10, versículo de 9 a 11. Diz a palavra de Deus: se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Como diz a Escritura, todo aquele que nele confia jamais será envergonhado. Essa aqui é uma passagem de Isaías, capítulo 28, versículo 16. Então, quando nós confessamos Jesus Cristo para as pessoas, confessamos que nós necessitamos deste Salvador, do único Salvador, Jesus, quando nós confessamos com os nossos lábios e cremos com o nosso coração, Jesus está falando lá dos céus, confessando a nossa boca, confessando com a boca dele para Deus Pai, que nós somos pessoas santificadas por ele. Ele está naquele momento colocando o nosso nome no livro da vida. Quando nós confessamos o nome de Jesus Cristo publicamente, Jesus está confessando para o Pai que nós somos dele. Vamos ler aqui, abrir aqui em Atos, uma passagem bastante conhecida, uma passagem das que eu mais gosto e uso para estudar o Evangelho com as pessoas. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, a partir do versículo 36, diz: prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse: olha, aqui a água, que me impede de ser batizado? Aqui Filipe estava dando um estudo bíblico para o eunuco, falando sobre o Evangelho, falando sobre a salvação. E aí eles encontraram água no caminho. E aí Filipe disse, o eunuco disse: olha, aqui a água, o que me impede de ser batizado? Filipe teve um estudo com ele, o eunuco entendeu, e aí Filipe falou o seguinte para o eunuco. Disse Filipe: você pode, se crer de todo o coração. O eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Olha só, ele confessou com a boca: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. O coração dele creu também naquela mensagem de Filipe, que Jesus é o Filho de Deus. E eles pararam a carruagem, Filipe o batizou, e ele foi salvo. E ele salvou a sua alma. Então, devemos confessar o nosso Salvador, confessar Jesus. Assim como o eunuco fez, crer de coração que Jesus é o Filho de Deus, ele é o Messias, ele é o nosso Salvador. Vamos ler aqui, na carta de 1 João. 1 João capítulo 2, versículos 22 e 23. 1 João capítulo 2, 22 e 23. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. Todo que nega o Filho também não tem o Pai. Quem confessa publicamente o Filho tem também o Pai. Então, quando nós confessamos Jesus publicamente, quando nós entendemos a mensagem, nos arrependemos e agora confessamos que somos pecadores, que precisamos de um Salvador, e confessamos Cristo nas nossas vidas, nós temos o Filho e também temos o Pai. Olha que maravilha! Por isso que é interessante e é necessário que nós confessemos Jesus. Continuando aqui em 1 João, só que capítulo 4, versículos 5 e 6, que diz: Perdão, 1 João capítulo 4, versículos 15 e 16. Agora sim.
Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele, e ele em Deus. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos neste amor. Deus é amor, todo aquele que permanece no amor permanece em Deus, e Deus nele. Olha que maravilha! Quando nós confessamos Jesus como Salvador, Deus permanece em nós, e nós em Deus. É necessário que confessemos o Cristo, confessemos Jesus, para que nós sejamos salvos. Para finalizar, Hebreus 13, carta aos Hebreus, capítulo 13, verso 15. Diz o seguinte: por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Então nós devemos continuamente oferecer sacrifícios de louvor que confessam o nome de Cristo. Não é só no momento que a gente vai entregar a nossa vida para Deus que nós devemos confessar. Nós devemos exercitar a confissão continuamente, para que possamos confessar Cristo, falar de Cristo para as pessoas, transbordar Cristo, para que eu e você possamos continuar permanecendo em Cristo e para que mais pessoas venham a fazer parte deste reino maravilhoso que é o reino de Jesus. Então, nós devemos confessar o nosso Salvador, Jesus Cristo, como Senhor das nossas vidas e como Salvador. Muitas pessoas querem Jesus apenas como Salvador e não querem como Senhor. Não tem como ter uma só das coisas. Então é necessário que Ele seja o nosso Salvador, mas também que Ele seja o nosso Senhor, o Senhor das nossas vidas. E Senhor, você sabe como é que é. Senhor é o nosso dono. Nós somos escravos de Cristo. E através de por sermos escravos de Cristo, Cristo nos deu a liberdade em Cristo Jesus. Se você gostou desse vídeo, aplique isso na sua vida. Compartilhe através do seu bom procedimento. E no próximo vídeo, iremos falar um pouco mais sobre batismo. Já pegamos alguns versículos que você já deve ter conhecido já um pouco sobre o batismo, mas vamos entender a fundo o que é isso. Tá bom? Então, que Deus abençoe você, a sua família e toda a humanidade. E tamo junto, meus irmãos. É nóis!